Boa noite, gente boa do Band News. Olha, no exame da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, obrigatório para exercer a profissão de advogado no país e conhecido por seu rigor, e há estados em que mais de 90% dos bacharéis são reprovados. Mas essa reprovação, eu pergunto, essa reprovação maciça seria mesmo pela complexidade das questões jurídicas apresentadas ou pela fragilidade dos nossos recém-formados em direito? E essa semana saiu o resultado de uma espécie de exame da Ordem para os Médicos Paulistas, que é obrigatório para se exercer medicina no Estado, mas não impede os reprovados de usarem seu jaleco branco, mesmo que tirem 0. E o balanço também é catastrófico. Mais da metade dos quase 2.500 estudantes de medicina que se formam este ano no estado de São Paulo não possuem condições mínimas para atender a população. Seriam esses fatos isolados pontuais como se costuma dizer? Ou refletem, ao nível de ensino superior, as mazelas intransponíveis da educação brasileira? E seria cômica se não fosse trágica a quadrinha irônica do Bastos Tigre. Deus botou no mundo 2 pragas bem cruéis. No Egito, gafanhotos. No Brasil, bacharéis. Mas, gente, educação é assunto para especialistas. Eu tenho aqui nos estúdios da Band um senhor especialista graduado em ciência política pela Universidade da Pensilvânia e é mestre em economia internacional pela Universidade de Yale, Gustavo Iosp, que está lançando um livro novo, O que o Brasil quer ser quando crescer. E ele vai nos revelar hoje se o Brasil, em matéria de educação, ficará deitado eternamente em berço esplêndido. Boa noite, Gustavo Iosp. Boa noite, Salomão. Um grande prazer estar aqui. Está mais jovem do que eu conheci você já uns meses atrás. Né? Não, infelizmente o tempo passa. E você na televisão ontem muito bem apresentando a tragédia da escola brasileira. É uma tragédia mesmo. E quanto mais a gente convive, maior a tragédia fica. E um pouco mais desesperançoso a gente fica também. Mas, Gustavo, eu comecei no início citando os exames vexatórios de advogados e médicos. Esses números não dão um desânimo na gente, um desânimo danado na gente, Gustavo Iosp? Acho que, por um lado, dão um desânimo, mas, por outro, também deviam impelir a ação, né? E essa é uma coisa que eu continuo não entendendo sobre a questão educacional brasileira, que todo mundo sabe que é um problema, todo mundo fala que é uma crise. Os teus espectadores agora devem estar balançando a cabeça, dizendo, eu sei isso, e ninguém faz nada. E a cada ano, a cada 2 anos, quando sai uma avaliação dessa, um novo diagnóstico da educação brasileira, quer seja na educação básica, quer seja na universitária, quer seja no direito, quer seja na medicina, a gente vê os mesmos problemas se repetindo. Os problemas não são pontuais, a única coisa que é pontual é a divulgação dos problemas, que a cada teste vem o mesmo raio-x, o mesmo diagnóstico. E a sociedade brasileira como um todo continua aceitando isso passivamente. E o sistema não está passando por nenhuma grande alteração, nenhuma grande mudança. Pelo contrário, agora está se falando em recompensar esse péssimo sistema com o dobro do investimento público, de passar de 5% do PIB para 10% do PIB, o investimento em educação, como se isso fosse o necessário para fazer com que a educação melhorasse, sem se falar que tem qualquer problema e que precisa de qualquer reforma. Agora, Gustavo, eu estou com o seu livro aqui, O que o Brasil quer ser quando crescer, e ele faz uma coletânea dos seus artigos que você fez publicados na Veja entre 2006 e 2012. Exato. Nesses 6 anos, você viu um avanço concreto na educação brasileira? Não. Acho que algumas coisas melhoram, mas muito pouco e muito aquém do que o Brasil precisa. E, na verdade, durante esse prazo de tempo, a distância entre o Brasil e o nível de excelência internacional, na verdade, aumentou. O livro até sai atrasado, perguntando o que o Brasil quer ser quando crescer, em vista do último PIB. A pergunta é se o Brasil vai crescer, já está atrasada, já mudou essa pauta. Mas, na verdade, durante esse tempo, realmente o nível da discussão permaneceu basicamente igual, os problemas educacionais brasileiros permaneceram basicamente os mesmos, e é isso que é um pouco, enfim, uma mistura de curioso e revoltante, porque a gente está com essa crise, não é de hoje, não é de ontem, e a gente continua tendo os mesmos problemas e não tendo soluções. Agora, Gustavo, aqui no seu primeiro capítulo do seu livro tem o nome de A Falência da Educação Brasileira.
Nós já chegamos a isso ou é apenas um vaticínio se não for feito nada diferente? Não, acho que já chegamos, porque, na verdade, hoje o sistema de educação básica brasileiro tem aproximadamente 50 milhões de alunos. Para esses 50 milhões de alunos, esse sistema educacional é falido. Essas pessoas não conseguem se preparar, não conseguem se formar, não vão conseguir alcançar os seus sonhos, né? Quantas pessoas agora eu estou vendo na gravação do Fantástico, em troca de e-mails com leitores, que têm planos, né? Quer que o filho seja médico, quer que o filho seja advogado, quer que o filho seja engenheiro, e acha que por estar conseguindo colocar o filho numa escola, está encaminhando esse sonho, e mal sabe que, na verdade, está colocando o filho numa arapuca e que aquele filho não vai ter a condição de chegar onde os pais sonham, onde a criança sonha, porque não tem preparo mínimo dado por essa escola. Então, claro, a gente fica falando de país, e a vantagem de país é que país não vai à falência, país não fecha as portas, né? E a gente pode consertar, e a gente deve consertar, mas para as pessoas que estão hoje no sistema educacional, que tiveram nos últimos 15, 20 anos, essas carências vão ser sentidas ao longo de toda a vida e são insanáveis. Eu vou interromper um pouco o nosso papo aqui para lembrar o que você me disse há pouco, antes dessas luzes se acenderem aqui, sobre os e-mails que você recebe constantemente. Você deve ter recebido bastante depois da sua apresentação aqui na TV, de professores com erros dramáticos em português. É um nível, você vê assim, você fica assustado, porque já seria assustador ter esse nível em alunos, né? Mas ter esse nível, assim, pessoas que escrevem mas com M-A-I-S, que não sabem escrever exceção, que não sabem usar vírgula, às vezes. Nenhuma exceção com 2 S? Várias exceções, mas só as com 2 S. E você fica preocupado, né? Porque se essas são as pessoas que são responsáveis por moldar o novo Brasil, por conduzir essas crianças, né, rumo ao conhecimento, que esperança a gente pode ter para essas crianças, né? Então... Olha, Gustavo, uma das suas séries, eu estou vendo isso também no meu STI, né, faz uma coletânea, você está vendo aqui onde é que está aqui, isso, baseado inclusive na sua formação de economista, Gustavo, é de que não falta dinheiro para a educação brasileira, o que falta é que o dinheiro é mal distribuído. Qual seria o efeito colateral disso? O efeito é a péssima qualidade da educação, né? Hoje o Brasil gasta já 5% do PIB em educação, que é basicamente o que gastam os países da OCDE, os países desenvolvidos, os países mais ricos do mundo. E mesmo assim a gente não consegue chegar num nível de educação que seja perto, né, em termos de qualidade, do que acontece nesses países. E isso é determinante não só, enfim, para as possibilidades, né, individuais daqueles alunos, das crianças que estão nesse sistema e que não vão conseguir chegar onde elas gostariam, mas para o desenvolvimento do país. Então você vê índice de produtividade, competitividade internacional, desenvolvimento de tecnologia da informação, que é um item, né, obviamente fundamental para o desenvolvimento no século XXI. O Brasil tem uma trajetória sui generis, ele não só está num patamar baixo, como à medida que o tempo vai passando, ele vai caindo. Justamente porque nos outros países houve uma massificação da educação nos seus níveis mais altos, e esses países estão se descolando já há 20 anos, começou em fins da década de 80, e o Brasil, a gente continua ficando para trás e se iludindo. Isso é que eu acho, para mim, assim, incompreensível. Às vezes sai um resultado de um exame internacional, dizendo, melhorou 0,5%. Isso deveria ser uma grande preocupação, porque se você está num cenário em que você está atrás e os outros países estão melhorando 5%, 10%, 15%, você melhorou 0,5%, significa que você está ficando mais para trás. E as pessoas veem isso como uma grande razão para comemoração, para celebração. Estamos indo, talvez não na velocidade ideal, mas estamos indo. Não estamos indo, não estamos nem remotamente na velocidade ideal. Não é uma questão, né, quantitativa, matemática, é uma questão do impacto que isso tem na vida de milhões de pessoas. Deixa eu ver você agora sorrir um pouco quando eu repeti aquela trova do Bastos Tigre. Deus botou no mundo 2 pragas bem cruéis. No Brasil, gafanhotos. No Egito, gafanhotos. No Brasil, bacharéis. É isso? Falta de bacharel. Dá quase para trocar pelo Egito, né? Pela praga egípcia. Mas o Brasil tem um problema, porque muitos dos bacharéis realmente estão defendendo ideias e teses muito defasadas, mas o problema maior ainda é falta de bacharéis, né? Mesmo com o baixo nível dos bacharéis que a gente tem, eu gostaria que um número muito maior de brasileiros chegasse a esse nível. A gente tem uma taxa de matrícula na universidade de 20%. Você pega países como Chile, Venezuela, Peru, tem o dobro.
Você pega países na Europa, 60%, 70%, 80%. Tem países agora, Coreia do Sul e Finlândia, chegando perto de 100%. Quer dizer, todas as pessoas de faixa etária universitária, de 18 a 24 anos, na universidade. O Brasil tem 20%. Então, tem um buraco grande. Nenhum desses professores que escrevem para você, nesses e-mails, não tem nenhum bacharel com X? Por enquanto, acho que ainda não recebi, mas quem sabe depois desse programa aparece. Gustavo, muita gente, vemos gente em todos os rincões já falando nisso do país, com manifestações de professores reclamando de salários e condições de trabalho. O professor é mesmo um coitado no Brasil? Não, eu não acho. Acho que o professor brasileiro, quando você analisa isso friamente, o professor brasileiro ganha aquilo que é esperado para a categoria, dada a sua qualificação profissional, dado o seu nível de experiência, dada a sua carga horária, dada a sua formação acadêmica, o seu nível de titulação. Quer dizer, se você pegasse essa pessoa que hoje é professora e colocasse em outras áreas do mercado de trabalho, ela ganharia basicamente a mesma coisa. Então não há uma discriminação, vamos dizer assim, contrária aos professores no mercado de trabalho. Mas, obviamente, em valores absolutos, né, contra-cheque no fim do mês, é claro que os professores brasileiros não ganham o ideal. Mas não é um problema, de novo, da categoria, é um problema de ser brasileiro. A nossa renda é uma renda baixa e todas as categorias são baixas, né? Aí você vê, às vezes tem umas comparações intelectualmente desonestas. As pessoas dizem, no Brasil, o professor brasileiro ganha $1.000, nos Estados Unidos ganha 4, 5 mil dólares. Como é que nós podemos esperar uma qualidade melhor com esse? Mas, olha, essa diferença é a mesma para todas as carreiras, para todas as profissões, para o bancário, para o carteiro, para o jornalista, para o economista. São comparações que não são muito honestas, né? Em primeiro lugar. E em segundo lugar, o que eu acho mais importante, o professor é professor porque quer. É uma opção sua, é uma decisão sua. Então, se o sujeito não gostou da carreira, está infeliz com a carreira, que é normal, acontece, troque de carreira. Vá para outra carreira. Claro, reivindique a sua melhora de salário, mas se está insatisfeito mesmo depois dessas reivindicações, troque a carreira. O aluno não tem essa opção. O aluno precisa ir para a escola, primeiro por obrigação legal e segundo porque é uma necessidade para a sua vida. Então a gente não pode aceitar que o professor ou os seus representantes digam, com esse nível de remuneração a qualidade vai ser baixa mesmo e é assim que tem que ser. Porque o aluno não tem culpa disso. E o aluno precisa receber uma educação de qualidade de quem quer que seja o profissional que está à sua frente, qualquer que seja a sua satisfação com a sua questão salarial. Sabe que isso me lembra uma vez uma história de Adolfo Bloch, quando examinava as fotos do Geographic Magazine, extraordinárias, bonitas, chama o seu chefe da fotografia e comenta, olha, essas fotos são diferentes, são originais, olha o foco de cada um. Seu Adolfo, diz ele, as máquinas que eles têm, os instrumentos que eles têm, nós não temos isso. Então Adolfo pega a sua caneta de ouro e diz assim, bom, você tem uma caneta de ouro, escreva um livro. É a questão da formação. Claro. Mas, Gustavo, eu estou vendo aqui no meu STI que o Brasil tem sido inundado por exames nacionais de avaliação como o IDEB, o ENAD, o Enem. Qual tem sido a eficiência dessas avaliações? A eficiência da avaliação em si é muito alta. O Brasil tem um dos melhores sistemas de avaliação educacional do mundo. O problema é que a avaliação só serve se você pegar esse resultado da avaliação e usar aquilo para mudar aquilo que está dando errado e reforçar o que está dando certo. E esse é um passo que o Brasil ainda não deu. Então, a gente faz a avaliação a cada ano, 2 anos, nota que tem os mesmos problemas, todo mundo reclama novamente e isso não gera nenhuma repercussão, não gera nenhuma consequência dentro do sistema educacional, de como essas políticas públicas são geridas ou mesmo no nível da escola. Quer ver uma diferença significativa, por exemplo, do Brasil com Xangai? Xangai é uma província da China que ficou em primeiro lugar no mundo, no PISA, que é o teste de qualidade da educação mais importante. Aí eu fui para Xangai para conhecer, até faço um relato no livro. E aí fui almoçar com uma das pessoas lá do equivalente à Secretaria Municipal de Educação. E aí comecei falando, o cara disse, parabéns, vocês devem estar muito felizes, muito contentes com essa colocação no PISA, porque é a primeira vez na história que um país subdesenvolvido, ou uma zona de um país subdesenvolvido, fica em primeiro lugar do mundo. E ele disse, não, realmente para nós foi muito bom, porque nós notamos que em leitura descontínua de textos, nós estamos em terceiro lugar. Então isso nos permite melhorar. Então, você vê a diferença, né? Uma região de um país que ficou em primeiro lugar no mundo usa essa avaliação não para comemorar, não para festejar, mas para identificar aquilo que está errado e tentar corrigir. No Brasil, a gente tem um ótimo sistema educacional
e ele fica lá mofando, enfim, no site do Ministério da Educação, debatido pela comunidade acadêmica, pelos intelectuais, mas não causa nenhuma repercussão naquilo que acontece no dia a dia de sala de aula. Mas você ontem na televisão, você foi visitar várias escolas municipais e a impressão foi tristíssima. É de abandono, de abandono. Você tem escolas que têm carga horária, às vezes até 1h da tarde, os alunos são liberados às 10 da manhã porque não tem professor. O professor não vem à aula. Aluno que passa, às vezes, um semestre inteiro, um ano inteiro, sem ter um professor para uma disciplina. Pais tentando conversar com o diretor da escola, que é um funcionário público, é um funcionário daquele pai. Né? O pai, a mãe, paga por aquela escola através dos seus impostos. O diretor não está fazendo um favor, o professor não está fazendo um favor, não consegue ser atendido. Só foi atendido porque tinha uma equipe do Fantástico, de câmera, indo junto, e mesmo assim a diretora atendeu o pai atrás de uma grade, em pé, durante 30 segundos. Então, assim, você vê que tem uma despreocupação, tanto com as crianças quanto com os seus pais. Claro, não em todas as escolas, mas em muitas, infelizmente. Né? Tem escolas que fazem um trabalho excepcional, apesar dos salários, apesar dos problemas, apesar da violência, apesar de todas essas mazelas que a gente conhece no Brasil. Tem escolas fazendo trabalhos inacreditáveis, mas infelizmente tem muita escola que não está nem aí. Gustavo, eu acho que a pergunta é inevitável. Por 8 anos nós tivemos um presidente da República que se jactava de sua falta de educação formal. Ele mesmo disse que Fernando Haddad foi o melhor ministro da educação de todos os tempos. Qual é a sua avaliação? A minha avaliação é de que o Haddad foi um ministro medíocre, no melhor dos casos. Eu acho que ele teve uma atuação que se pautou pelo não enfrentamento das questões importantes, porque isso afetaria a sua base política de apoio, que são, enfim, os sindicatos, as corporações do ensino. Então, uma série de programas que parecem, enfim, bonitos e bacanas na superfície, mas quando você vai esmiuçar, nada que ameace quem não está trabalhando bem, ou nada que dê um instrumento efetivo para aquele que quer melhorar, nada que mude o cenário como um todo. É mais, enfim, você dá bolsa através do ProUni, você construir mais universidade, você investir mais recursos, você transferir mais para merenda, transporte, quer dizer, essas coisas que sempre é bom fazer, ninguém vai reclamar de quem dá mais dinheiro, de quem abre mais vagas, não é negativo, mas houve uma falta de vontade de tocar nas questões reais, nas questões problemáticas. E por isso ele foi eleito aqui em São Paulo, porque infelizmente a questão educacional no Brasil hoje está estruturada de uma tal maneira que os pais e os alunos, a sociedade brasileira como um todo, não conhecem a real dimensão do problema educacional e, portanto, não demandam educação de qualidade. Vou te dar um dado bem específico para não parecer achismo. Tem uma pesquisa do próprio Ministério da Educação perguntando para os pais de alunos da escola pública como é que eles avaliavam a qualidade da escola do seu filho. A nota média, numa escala de 0 a 10, da qualidade do ensino da escola pública foi 8,6. Quer dizer, é um nível de percepção finlandês ou coreano para uma realidade africana. Então, esses pais e alunos não demandam, não querem, não cobram uma educação de qualidade maior. Por outro lado, as corporações de ensino, os sindicatos de professores, de funcionários, não sei se você sabe quantos professores e funcionários de educação tem no Brasil hoje. Não. 5 milhões. 5 milhões. Então, é uma categoria que nenhum político em sã consciência quer desagradar. Mas isso significa um cabide de emprego de 46 bilhões de reais. Pois um dos artigos, né, que eu fiz, que eu achei que ia abalar as estruturas da compreensão do problema educacional brasileiro, mas foi solenemente ignorado, é justamente esse. Você notar o quão inflada é essa burocracia de quadro funcional na área de educação, e fazendo justamente essa comparação para entender o que o Brasil pouparia ou deixaria de gastar se tivesse uma estrutura de funcionários parecida com a dos países desenvolvidos. E o resultado é esse, quase 50 bilhões de reais por ano. Então, esse é um conjunto de pessoas que é muito numeroso, muito organizado, muito agressivo, muito verbal, se comunica. Então, nenhum político quer confrontar isso enquanto não houver uma demanda social.
Então você vê que um sujeito pode ficar no ministério, não atacar nenhum dos grandes problemas, fazer com que o Brasil continue patinando e mesmo assim ser vendido como se tivesse feito uma grande atuação e depois ser eleito prefeito da maior cidade do país, mesmo tendo não conseguido administrar exames de mensuração de qualidade, como o Enem, que repetidamente teve falhas administrativas ridículas e mesmo assim essa pessoa é percebida como um grande ministro e é eleita para a Prefeitura de São Paulo. Gustavo Iosp, para concluir, Gustavo Iosp, me diz assim, o que o Brasil quer ser quando crescer? Olha, Salomão, eu não sei, eu realmente não sei o que o Brasil quer ser quando crescer, e acho que essa é a tônica do artigo que dá nome ao livro, quer dizer, falta um projeto estratégico para o país, e esse é um dos problemas que a gente tem também, pelo qual a nossa educação não funciona. Nos países em que a educação dá certo e deu certo, ela não era um objetivo final, ela era parte de uma estratégia nacional de desenvolvimento, então as pessoas sabiam exatamente qual era a importância da educação para o desenvolvimento do Brasil. O sistema educacional brasileiro sofre por não ter esse horizonte, por não ter esse norte. A gente não sabe, eu pelo menos não sei se o Brasil vai ser um produtor de commodities, se vai ser um produtor de alta tecnologia, se vai ser, enfim, que lugar no mundo o Brasil quer ocupar. Mas o que eu sei é, qualquer que seja o desejo de crescimento e de projeto futuro que o Brasil tem ou venha a ter, com esse nível educacional, esquece, não vai conseguir chegar lá. Eu gostei da sua aula magna. Imagina, prazer meu estar aqui. Obrigado, Gustavo. Obrigado, eu. Muito. Faz tempo que a Miriam Lage fez uma adaptação livre do famoso poema If, de Rudyard Kipling, no estilo do Jornal do Brasil. Meu data venia. Eu resolvi modificar alguns versos, torná-los mais atuais de acordo com a repercussão nacional das patrióticas sessões do nosso Supremo Tribunal Federal, presidido hoje pelo ministro Joaquim Barbosa. Se não perderes a cabeça enquanto em volta continua amarrado na corrupção desnuda, se confiares na eficiência da tua estratégia enquanto poucos insistem em desmembramentos misteriosos, se conseguires dobrar as raposas políticas que puxam tapetes e contratam mequetrefes, se duvidares que político comprado nem sempre permanece comprado, se aceitares que política se resume em não deixar a onça com fome nem o cabrito morrer, se tens certeza que duas coisas são importantes na política e que a primeira é o dinheiro e a segunda ninguém lembra, se vires com teus próprios olhos que em Rio de Piranha da CPI deputado nada de costas, se admitir acordos improváveis entre partidos que se odeiam, exalarem cheiro incompatível com a sua dignidade olfativa, se tua visão for clara diante da macrodelinquência governamental e votares pela condenação de adeptos da cultura da transgressão e prática desonesta de poder, sem reduções de pena e caçando quem deve ser caçado, porque o povo não aguenta mais, então, eminente ministro, merecereis aplausos nacionais ao impedir que malas de dinheiro desviado não se transformem em símbolo da República Brasileira. Ministro, és um macho. E seja feliz.